Olá pessoal, professor Digivan do canal Eletrotécnica Moderna. Nesta aula eu vou ministrar para vocês a primeira aula da série Comandos Elétricos. Nós iniciamos essa aula falando de disjuntores. Os disjuntores é um componente comum utilizado em várias áreas das instalações elétricas, mas os disjuntores utilizados em comandos têm algumas particularidades que é importante a gente saber. Disjuntor, de modo geral, ele é aplicado em qualquer circuito ou instalação elétrica. Mas, quando se fala de comandos elétricos, tem as suas particularidades, principalmente em linhas de comando, onde você tem alto nível de complexidade. Então, os disjuntores são peças muito importantes. E é interessante que a gente conheça a fundo as suas particularidades. Então, a primeira aula nós iniciamos falando sobre o disjuntor. É importante que você possa aplicar esses conhecimentos e essas abordagens em outras áreas da eletrotécnica, da eletricidade, não só em comandos, mas também em outras áreas. E o disjuntor está presente em qualquer área, em qualquer circuito elétrico. Então, por isso que é importante a gente entendê-lo para dimensionar, diagnosticar defeito e determinar qual disjuntor adequado para cada situação. Então, seguimos com as nossas aulas. Primeira aula da série Comandos Elétricos para você. Iniciamos nossa aula de comandos elétricos abordando disjuntores. A princípio, falaremos da divisão dos dispositivos. É importante nós conhecermos as divisões e suas limitações para podermos dimensionar, entender onde aplicar cada componente. Então, nós temos aí essa árvore que indica as divisões e os tipos de cada dispositivo. É muito comum esta árvore nas literaturas de eletrotécnica, quando se fala dos dispositivos. Desses dispositivos estão relacionados a comandos elétricos. Os mais comuns, proteção, que são os disjuntores, e os dispositivos de comando, que são os contatores. Mas aí a gente vai falar da árvore e das suas divisões. Então nós temos os dispositivos de seccionamento e os dispositivos de proteção. Os dispositivos de seccionamento são exclusivos para seccionar, ou seja, abertura de circuito, sem outra finalidade. Interromper o circuito sem outra finalidade. Temos comutadores ou comutadoras, que são chaves utilizadas para mudar de posição ou mudar de motor. Por exemplo, se eu tiver dois motores e quiser comutar ou mudar de um motor para outro ou de um circuito para outro. As seccionadoras são justamente para seccionar, abrir o circuito, ou seja, interromper o circuito. Parece com a utilidade dos interruptores, mas tem uma particularidade diferente. Ela é exclusiva para seccionar, abrir. Os interruptores é para interromper, desenergizar, garantir a desenergização. A secção é simplesmente para seccionar, abrir o circuito sem garantias de desenergização. Os contatores são chaves eletromagnéticas que funcionam a partir de um acionamento elétrico em uma bobina elétrica. Essa bobina elétrica gera um campo eletromagnético capaz de destravar ou arrastar uma estrutura mecânica. Essa estrutura mecânica vai fazer com que os contatos elétricos fechem, ou seja, permita a passagem da corrente. Esses dispositivos, você pode ter para trabalhar em vazio ou sobrecarga. O que quer dizer isso? Os comutadores, as seccionadoras, os interruptores e os contatores, eles podem ser classificados como dispositivo para trabalhar em vazio ou dispositivo para trabalhar sobrecarga. Os dispositivos que são projetados para trabalhar em vazio não quer dizer que ele vai trabalhar em situações em que você esteja com a carga desligada. Mas se for exercer a ação de comutar, de seccionar, de interromper ou de acionar o contator, tem que ser sobre tensão apenas. Não pode ter corrente, ou seja, a carga tem que estar desconectada ou retirada do circuito, sem corrente elétrica. Sobrecarga, é claro, está claro que esses dispositivos que podem trabalhar sobrecarga, você pode desligar ele a qualquer momento, mesmo existindo corrente elétrica no circuito.
mesmo as cargas estando ligadas. Então, sobrecarga, ok? Ou sobrecarga. Os dispositivos de proteção são exclusivos para proteger o circuito, garantir a segurança do circuito. Nós temos os dispositivos contra sobrecargas e os dispositivos contra curto-circuito. Temos os relés térmicos, os termistores, os fusíveis, relés eletromagnéticos. Os relés térmicos são relés que funcionam a partir de uma estrutura mecânica em que, sofrendo uma mudança na temperatura, estruturada com bimetálico, essa mudança na temperatura vai ser ocasionada por uma determinada corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica vai gerar uma temperatura. Essa temperatura vai deformar o metal, fazendo com que esse dispositivo, esse relé, desarme uma estrutura mecânica. E os termistores? Os termistores são instrumentos em que você aplica naquela área onde você quer avaliar a temperatura e eles vão mudar o seu estado ou interromper a alimentação de uma bobina de um contator. São os termistores. Também funciona a partir do efeito térmico. Proteção contra curto-circuito, fusíveis e relés eletromagnéticos. Os fusíveis são dispositivos em que você tem um filamento, ele é estruturado com filamento. Esse filamento ele é capaz de conduzir um determinado nível de corrente. Se esse nível de corrente se elevar a um nível muito alto, então acontece uma fundição, ou seja, uma desestruturação desse filamento, fazendo com que ele funda. E ele fundindo, você vai ter a interrupção da corrente elétrica no tempo hábil. Isso tudo é em função do delta tempo, ou do delta T. Relés eletromagnéticos. São relés que funcionam a partir de elevação da corrente. Sabemos que todo circuito elétrico em que circula uma corrente elétrica é gerado um campo eletromagnético. Essa corrente elétrica gera um campo magnético e esse campo eletromagnético é em função do nível de corrente, ou seja, diretamente proporcional. Então, se a corrente se elevar a níveis de curto-circuito, você vai ter uma elevação do campo eletromagnético. E essa força exercida pelo campo eletromagnético vai ser capaz de desestruturar uma estrutura eletromecânica preparada para aquela finalidade, fazendo com que desarme ou abra ou seccione uma linha de corrente elétrica ou um dispositivo interno ali ao relé eletromagnético para interromper a corrente elétrica. Então, está bem claro aí as divisões dos dispositivos. Então, vamos falar do princípio de funcionamento dos disjuntores, que são considerados relés termomagnéticos. Então, vejamos. Eu tenho aqui o borne de entrada, onde você vai ter a corrente entrando. E tenho aqui o borne de saída, onde você vai conectar os condutores em série para conduzir a corrente do circuito. Aqui eu tenho um caminho por onde a corrente vai circular, seguindo para a carga. No caso desse disjuntor, nós temos uma estrutura de um disjuntor de carcaça modular, ou seja, um disjuntor de caixa moldada, é um disjuntor diferenciado. A sua aplicação é muito comum em painéis para indústria ou para aplicação industrial, diferente dos mini disjuntores. Porém, o seu funcionamento é muito semelhante. A diferença é que esses disjuntores de caixa moldada, ele vem com alguns acessórios e alguns dispositivos internos, algumas diferenças internas que permitem uma diversificação na sua utilização. No caso desse disjuntor aqui, essa representação aqui é de um disjuntor de caixa moldada. Então, temos aqui o condutor, onde você vai ter a corrente circulando. Aqui eu tenho a bobina ou o disparador magnético. O que é esse disparador magnético?
é justamente o relé magnético, eletromagnético. Se você tiver uma elevação excessiva da corrente elétrica nesta bobina, você vai ter um campo eletromagnético gerado aqui com uma força capaz de empurrar este pino aqui, fazendo com que essa trava mecânica se desloque, empurrando a seletora ou a alavanca para a posição de desarme. Corrente elétrica nominal não vai gerar nenhum efeito nesta bobina. Consequentemente, você não vai ter a mudança do estado dessa alavanca. Aqui eu tenho um botão de teste, particular dos disjuntores de caixa moldada, que é possível eu testar o funcionamento dessa estrutura eletromagnética aqui. Então, se eu adicionar esse botão manualmente, eu vou ter a alavanca se deslocando até a posição de desarme. Essa estrutura é para você testar mecanicamente o disjuntor, para saber se isso aqui está funcionando em condições ideais. Já aqui eu tenho a estrutura termoelétrica. O que é que acontece? Se houver uma elevação na corrente aqui, você vai ter uma deformação do bimetálico, que é uma combinação de metais. Quando ele sofre uma temperatura, então ele vai mudar a sua estrutura, ou seja, vai mudar, vai deformar, fazendo com que esse pino se desloque e movimente essa estrutura eletromecânica, levando essa alavanca para a posição de desarme. Então, eu tenho essa configuração aqui para as duas situações. Mudança de temperatura, então o bimetálico, se for uma corrente alta e significativamente acima do nominal do disjuntor ou da corrente ajustada, então você vai ter esse bimetálico aqui deslocando e fazendo com que o disjuntor também desarme. Outro ponto que é importante a gente compreender é que a posição de desarme ela é uma sinalização. Essa alavanca ela nunca vai se deslocar para a posição desligada. Se for numa situação de curto-circuito, supervisionada pela bobina eletromagnética ou supervisionada pelo bimetálico responsável para checar a temperatura, a sobrecarga na linha do circuito. Então, se a situação for de curto-circuito ou sobrecarga, esse botão, essa alavanca de acionamento, vai se deslocar até a posição de desarme. Então, você vai saber que o desligamento, o seccionamento do disjuntor não foi por desligamento, mas sim por uma anomalia no circuito, ou até mesmo por um teste executado na interface do disjuntor, se você acionar o botão de desarme. Então temos aqui o circuito, o segmento do circuito e as posições de desligamento do disjuntor ou desarme do disjuntor. Nesse caso aqui, se eu acionar manualmente, essa manopla, essa alavanca vai para a posição de desligado. Nunca vai ser possível, a não ser que o disjuntor esteja apresentando um defeito, eu deslocar manualmente essa chave para essa posição, a não ser que seja no botão de teste. Sempre que eu forçar a alavanca manualmente, ela se deslocará para a posição de desligado. Lembrando que o botão de teste sempre é para utilizar para teste, não para efetuar a função de desligamento do disjuntor. Seguimos para a próxima etapa. Aqui você tem a representação do disjuntor agora no outro estado, ou seja, houve a atuação da estrutura mecânica e você teve aí o disjuntor, a alavanca de acionamento na posição de desarme. Observe que a mola mudou a posição, ela mudou aqui, ó, a posição para a posição de desarme, a mola mudou também o estado. A manopla, o contato elétrico que estava na posição de fechado agora passou a ficar na posição de aberto, garantindo a interrupção da corrente elétrica. Nesse caso aqui, se nós compararmos, nós temos a alavanca, o pino
da alavanca acionado para cima, porque houve uma anomalia no circuito ou um desarme a partir do botão de teste. Então, nós temos a alavanca levantada, na posição para cima. E aqui você tem o contato interrompido, destravado aqui mecanicamente. Porém, na posição de desligado, você tem a alavanca na condição normal, o pino de acionamento por anomalia normal, mas o disjuntor está desligado. Está na posição de desligado, porque foi um desligamento a partir da alavanca. Nessa apresentação, nós usamos os disjuntores da WEG, tirei o material as orientações e o material de aula de uma literatura fornecida pelo fabricante de disjuntores WEG e utilizamos os disjuntores WEG para exemplo. É muito comum que os disjuntores, os fabricantes, têm as suas particularidades, mas segue-se uma norma. Essa norma é obrigatória e todos têm que seguir o padrão de fabricação. Então, não importa o fabricante, você vai ter as mesmas instruções para interpretar os disjuntores de outros fabricantes, porém com alguns detalhes que, se bem observado, não vai interferir na sua interpretação. Então, os disjuntores de caixa moldada, como eu já havia abordado, já falado, eles são a partir de acima de 100 amperes. Você pode encontrar disjuntores de 100, de 90, 80, mas com uma particularidade. Ele tem uma... que os disjuntores, os mini disjuntores, os disjuntores de menor tamanho, eles são limitados em 100 amperes. Por quê? Porque é justamente a estrutura eletromecânica que limita o seu tamanho para determinado nível de corrente. Então, se eu precisar de um disjuntor de uma corrente mais alta, é necessário que a sua estrutura, a sua caixa, a área que agrega os seus componentes seja maior, devido à bitola de condutores internos, a bitola da bobina, espaçamento da estrutura mecânica e capacidade de interrupção e outros detalhes. Então, geralmente o disjuntor vai ser acima de 100, o disjuntor de caixa moldada vai ser acima de 100. Nesse caso aqui eu tenho de 125 a 1.600 amperes nessa linha da WEG, fabricante de componentes e motores elétricos. Então, como eu havia falado, os disjuntores de caixa moldada, tem alguns exemplos aqui e eu vou fazer uma explanação bem clara. Disjuntor compacto até 125 amperes, disparadores térmicos e magnéticos ajustáveis com padrão em todas as versões a partir do modelo DW250. Isso aqui é comum da WEG. Outros fabricantes vão usar outras nomenclaturas e outros termos para representar os seus tipos de disjuntores. Versões específicas para proteção aí tem circuitos de motores, geradores e interruptores. Aqui, esse conhecimento aqui, que nós vamos ter aqui quando eu fizer uma abordagem aqui, é comum para qualquer situação. Não importa qual fabricante. Nesse caso aqui a gente está usando algumas recomendações de literatura da WEG. Mas aqui eu tenho um disjuntor de proteção magnética. Quer dizer isso? Esse disjuntor tem apenas a proteção magnética. Ele não tem a proteção termomagnética. Ou seja, não é um disjuntor que protege de condição térmica, mas só de curto-circuito. Elevação da corrente por curto-circuito, que é a partir da curva magnética, ou seja, da elevação do campo eletromagnético. Porque nessa configuração aqui, ó, eu tenho três componentes. Tenho o contator, que agora não é o nosso elemento de discussão. Tenho um relé de sobrecarga, que nós havíamos falado superficialmente. E tenho o disjuntor. Aqui embaixo tem um motor. Isso aqui vai ser uma partida direta de um motor. Tem os três componentes suficientes para a minha partida direta. Uma chave magnética. Mas o que eu quero chamar a atenção é por que eu estou utilizando aqui um relé de sobrecarga. Justamente porque eu tenho um disjuntor com apenas uma proteção magnética. Então é necessário garantir uma proteção térmica ou uma proteção de sobrecarga desse motor. Por isso que eu utilizei o conjunto de disjuntor e relé de sobrecarga. O contator aqui é puramente para acionamento ou para ordem e comando.
força controle todo o conjunto aqui. Neste caso aqui, para esse motor, eu não tenho a proteção térmica. A partir de um relé de sobrecarga, eu tenho a proteção térmica no próprio disjuntor, porque esse disjuntor é de proteção termomagnética. Quero chamar a atenção que todos os disjuntores, quando tem esse termo termomagnético, eles têm proteção térmica e magnética, mas nem sempre é possível você aplicar esses disjuntores em motores. Por quê? Se o disjuntor não tiver um ajuste, ou um dispositivo em sua interface para ajuste, não é possível. Você não vai ter uma proteção baseada nas características e no estado de trabalho do motor. Então, por isso que não é recomendado utilizar disjuntores sem regulagem para partida de motor quando se falar de proteção térmica e magnética. Interessante é utilizar o disjuntor com a regulagem indicado corretamente para aquele motor, para aquela potência, para aquela corrente. Os interruptores são disjuntores ou estruturados apenas para interromper. Nem tem proteção térmica, nem tem proteção magnética. A corrente nominal é igual à corrente E, que é a corrente de proteção. Não vai haver proteção nesse disjuntor. É só para interromper, ou seja, só para abrir o circuito e desenergizar ou retirar a tensão do motor e extinguir a corrente. A identificação dos disjuntores segue um padrão, principalmente as simbologias. Como eu disse, nós estamos utilizando exemplos da linha VEG, mas os outros fabricantes devem seguir a mesma norma, a IEC. Essa norma é comum para todos os fabricantes e segue outras normas também que devem seguir o padrão de simbologia e de identificação. Temos um modelo, que aí você tem um modelo, que esse modelo aí vai ser específico do fabricante. Aí você tem que consultar a literatura do fabricante de cada disjuntor para poder interpretar essas questões. No caso aqui, você tem o da VEG, ele vai indicar que o W é o disjuntor VEG, o 630 corrente máxima da carcaça, o H alta capacidade e o A ajustável, e o N máximo, a corrente nominal máxima. Cada ponto desse aí, sim, você precisa saber o que é. Saber para interpretar. Isso é comum para qualquer disjuntor. Por exemplo, corrente máxima da carcaça. O que é que significa a corrente máxima da carcaça? A corrente máxima da carcaça significa corrente de interrupção, ou a corrente que o disjuntor pode sofrer, não a corrente nominal, mas uma corrente de curto-circuito, por exemplo. Toda corrente elétrica excessivamente alta, ou propriamente a corrente baixa, ela vai gerar alguns efeitos físicos. Então, se o disjuntor ele foi preparado para interrupção em curto-circuito, então a gente está dizendo que esse disjuntor pode sofrer altas correntes, porém momentâneas, mas vai sofrer altas correntes. Então, isso está referente à corrente máxima da carcaça, ou seja, a corrente máxima que essa carcaça vai poder suportar sem sofrer danos, sem derreter, sem aquecer excessivamente. Vai poder bloquear o arco voltaico gerado por essa corrente elétrica, temperatura e etc. Então, a corrente máxima da carcaça está relacionada a essa questão. E a IN, corrente nominal máxima. Então, isso é a corrente máxima que esse disjuntor vai trabalhar. Se é um disjuntor ajustável, você pode ajustar entre corrente X e corrente Y. Então, vai ser possível você fazer um ajuste baseado na corrente nominal que o disjuntor vai estar trabalhando. Isso aí você vai relacionar com o condutor na linha, com a corrente da carga. Aí já é outras abordagens que você pode aprender se você acompanhar as minhas aulas no canal www.eletrotecnicamoderna.com, site, ou no canal Eletrotécnica Moderna. Alta capacidade seria a capacidade do disjuntor trabalhar, ou seja, esse disjuntor foi construído para altas capacidades. Isso aí vai ser muito comum, isso pode ser comum
do fabricante. O fabricante vai representar essa alta capacidade de outras maneiras. Mas aí você vai ler a literatura do fabricante e vai entender algumas particularidades. Alguns pontos, como a I máxima, a I nominal máxima e a corrente máxima de carcaça, isso aí é comum para todos os disjuntores. Isso é conceito técnico que todo mundo da área técnica tem que saber, tem que entender. Identificação dos disjuntores. No caso aqui, disjuntores VEGs, mas independe do fabricante. Você vai ter, o fabricante vai fazer as suas indicações. E geralmente tem que seguir o mesmo padrão que é recomendado e regido por norma. Simbologias e etc. é recomendado por norma e regra. Então temos a corrente nominal, a I nominal máxima, como é um disjuntor ajustável, então eu vou ter de X a Y. Então a máxima é 630 A. Tensão de emprego máximo. O que quer dizer isso? Tensão de emprego. A tensão, ela vai influenciar a capacidade do disjuntor em relação à tensão, significa que esse disjuntor pode trabalhar em 380 volts? Sim, claro. Tem que ser 690? Claro que não. 380, 10, 20, 30, 40, 50, 220, 680, 690. Até 690. Essa é a máxima que esse disjuntor vai trabalhar. Mas por que eu tenho que me preocupar com a tensão? Em função da corrente? Nada a ver. Não tem nada a ver com a corrente. Essa tensão está relacionada à rigidez dielétrica do material que o disjuntor foi construído. É a capacidade do disjuntor isolar a tensão elétrica ou garantir um nível de isolação. E outros fatores, como temperatura e outros fatores. Então, a tensão máxima que esse disjuntor pode trabalhar é 690, no caso desse disjuntor que a gente está lendo na placa. ICU, capacidade de interrupção máxima. Então, no caso, como eu já havia falado, é a corrente máxima, não a nominal, mas a corrente máxima de interrupção desse disjuntor. Ou seja, esse disjuntor exclusivamente que nós estamos vendo nessa placa aqui, ele pode interromper uma corrente de até 60 kA. Okay? Alguns fabricantes vão informar a relação do tempo que esse disjuntor pode ficar exposto a essa corrente, que é em milissegundos. Então, no caso de interrupção, esse disjuntor vai interromper, ele pode interromper uma corrente de curto-circuito até 60 kA. No caso, é o que está indicado aqui, é ICU. Você vai poder interromper uma corrente de até, nesse caso aqui, nós temos aqui a corrente máxima, não seria 60, seria 80. Ele vai de 25 a 80 kA. Essa área aqui, que era para estar separado, está relacionada à frequência de trabalho do disjuntor, 50 a 60 Hz. ICU seria essa nomenclatura aqui, está relacionada à corrente de interrupção máxima, que é dada em kA. No caso aqui, eu tenho a minha corrente máxima de interrupção seria 80.000 amperes. Se for corrente contínua, toda característica muda, porque a corrente contínua você não tem a senoide, você não tem a frequência e a corrente e a tensão se anulando 60 vezes por segundo, então a dissipação de calor vai ser bem maior. Então a tensão também é menor, tem uma série de detalhes que se aprendem em eletricidade básica, essas relações. Então eu não posso, em corrente contínua, eu só posso utilizar no máximo 250 volts. E a corrente de interrupção, a capacidade de interrupção máxima desse disjuntor é 40 kA ou 40.000 amperes. Aí eu tenho uma simbologia térmica aqui, simbologia de relé térmico ou de proteção térmica. Isso você vai avistar em vários componentes. Componentes de comandos, fosse de controle e automação, que está referente à proteção térmica
você vai ter essa simbologia aqui. No caso desse disjuntor, nós temos uma corrente nominal de 500 amperes, a proteção, você pode regular para 500 amperes, e 630 volts, 630 amperes, de 500 a 630 amperes, que é a nominal do disjuntor. Então, a proteção térmica dele é dada entre 500 e 630 amperes. 630 amperes aqui, a gente vê aqui que é a nominal, é a máxima. E a corrente de desarme magnético, ou seja, a corrente por proteção de curto-circuito, qual é? Pode ir de 2.500 a 5.000, ou seja, o ajuste é entre essa faixa aqui, de 2.500 a 5.000 amperes. Nessa situação aqui, desse disjuntor, seria o meu ajuste. Posso ajustar entre esse valor e esse aqui, a corrente de proteção magnética. Faixa de ajuste térmico e faixa de ajuste magnético. Bem, para selecionarmos os disjuntores, primeiro, em toda situação, qualquer instalação elétrica, primeiro temos que analisar, levantar as características da carga. Então, os dados básicos para a seleção, no caso do comandos elétricos, partida de motor ou o acionamento, ou a proteção em linha com transformador. Então, eu tenho que observar primeiro a corrente nominal. Corrente nominal da instalação. A corrente nominal da minha instalação, por exemplo, meu transformador é de 112 kVA. A corrente em média é 175 amperes que ele pode fornecer. Então, o meu disjuntor eu vou dimensionar com base na capacidade máxima da minha instalação, ou seja, do que o transformador pode fornecer. Tensão nominal, no caso, se o disjuntor for instalado no secundário do transformador, vai ser a menor tensão se for um rebaixador de tensão. Então, a tensão nominal eu tenho que saber da minha instalação. E o nível de curto-circuito, que é justamente o que os componentes envolvidos naquela instalação podem suportar se tiver um curto-circuito. Você deve saber, se houver um curto-circuito, uma faixa de 80.000 amperes, minha instalação ou meus componentes aqui instalados nesse painel vai suportar o calor sem derreter ou sem explodir? Então isso vai definir o nível de curto-circuito da sua instalação. Em função disso, eu vou determinar a corrente nominal do disjuntor, a tensão nominal do disjuntor e a capacidade de interrupção do disjuntor. Exemplo, dados da instalação para a seleção do disjuntor. Esse exemplo aqui foi fornecido, exclusivo pela VEG. Você vai encontrar esse material em vários sites aí na internet. Está disponível em vários lugares que eu já vi. E lá no meu site, no www.eletrotecnica moderna, você vai entrar na página Biblioteca, vai selecionar a parte de instalações industriais e vai na página na estante e tem lá comandos elétricos. Lá você vai encontrar esse material em PDF completo na íntegra. Agora, para isso, é necessário você se cadastrar no site. Aí você consegue acessar todo o conteúdo de apoio para estudantes e pessoas que atuam no setor da área elétrica. Então, temos a corrente nominal. Eu tenho um transformador de 1 MVA, a potência total desse transformador. A tensão nominal do transformador no secundário, ou seja, tensão nominal na saída do transformador, que esse é um transformador rebaixador, 380 volts, e a impedância de placa desse transformador é 5%. O que é impedância? A impedância é a resistência ohmica gerada a partir da relação matemática entre a indução eletromagnética e a resistência elétrica do condutor, do enrolamento ou do circuito interno do transformador. Então você tem uma relação matemática que em outra oportunidade você pode estudar, que a gente vê isso em máquinas elétricas ou em eletricidade básica. Se você acompanhar minhas aulas e ver em outras aulas, aí você vai ter a oportunidade
de estudar sobre esse assunto. Então você tem a impedância, que não é resistência elétrica, não é a mesma coisa. A impedância pode variar em função da influência eletromagnética, no caso do transformador aí, ou circuitos eletromagnéticos. Então, no caso da impedância desse transformador aí, você tem 5%. Então, nós temos aí os dados dados pela própria VEG. A fórmula que nós vamos utilizar, claro, fórmula prática para cálculo de corrente, utilizando o conceito de circuito trifásico. A gente está falando de um transformador trifásico. Então, eu devo usar a raiz de 3. Nesse caso, eu tenho a corrente nominal, S, é igual a PT, sobre raiz de 3 vezes U nominal na saída do transformador. Nesse caso aí, como eu tenho a representação U, é a representação de tensão. Se você também assistir a aula 2 de eletricidade básica, você vai saber por que se representa a tensão em algumas situações com a letra U. Não é o caso que a gente vai falar agora. Então, aí eu tenho a corrente nominal na saída do transformador, que está aqui, podemos ver aqui. Corrente nominal na saída do transformador é igual à potência total do trafo, potência total, dividido por raiz de 3 vezes UNS, que é isso? Tensão nominal na saída do trafo. Então, eu vou ter a corrente nominal NS, corrente nominal na saída do trafo, ou a nominal na saída do trafo, é igual à potência, cálculo de potência, lei de Ohm. Aula 3 e aula 4 de eletricidade básica, lá no canal Eletrotécnica Moderna. 1 mega watt, 1 mega VA, 1 mega VA, 1 mega, nesse caso aqui a gente vai falar de VA porque está falando de carga indutiva, então tem que considerar o VA, que é o megavolts ampere. Dividido por raiz de 3, porque nós estamos falando do circuito trifásico, vezes 380, que é a tensão nominal na saída do transformador. Então, o resultado é a corrente nominal do meu circuito é 1.520 amperes. Então, nesse caso aqui, o meu transformador, o meu circuito, a corrente nominal do meu circuito vai ser 1.520 amperes. Com base nesses dados, aí agora sim eu vou poder dimensionar os meus comandos, os meus componentes para comandar alguma coisa do circuito. Desligar essa linha, abrir, seccionar essa linha e assim sucessivamente. Logo, temos o cálculo do nível de curto-circuito. Então, o que é que eu devo fazer para calcular o nível de curto-circuito nessa linha aí? Eu devo considerar a impedância, que é justamente a resistência ohmica gerada entre a relação eletromagnética, que é a indução eletromagnética, e a resistência interna do meu transformador. Essas relações eu vou ter a impedância. O resultado de impedância, que no caso desse transformador aí, é 5%. Em outra oportunidade, você pode dar uma olhada em outras aulas, você vai ver uns exemplos falando sobre a questão de impedância. Se você quiser uma aula específica, pode entrar em contato a partir do nosso site, e aí eu posso, se tiver muito pedido, eu posso gravar uma aula exclusiva falando sobre impedância. Nesse caso aqui eu tenho a corrente nominal, a corrente de nível de curto-circuito do meu circuito aqui seria, utilizando esse cálculo simplificado, seria IK é igual à potência do transformador, que é 1 MVA, dividido pela raiz de 3, porque é um circuito trifásico, vezes 380, que é a tensão nominal na saída do transformador, ou seja, do secundário, vezes a impedância de placa do transformador, que é 0,05 ohms, no caso aí 5% da total. 0,05 ohms. É dado em ohms. Então eu tenho IK igual a 30 kA, ou seja, a curva de curto-circuito desse circuito aí é 30 kA. Então meu disjuntor tem que ser, a nominal do meu disjuntor tem que ser em média igual a 1520 A ou superior,
pouco superior. Isso aí vai depender das limitações do circuito e dos cabos que também vão estar incluídos no circuito. Mas o meu disjuntor seria nessa média aí, 1520 A com essa configuração. IK, 30 kA. O IK do disjuntor pode ser acima. Quanto maior o IK, maior a capacidade de suportar ruptura por curto-circuito. Alguns exemplos aí, dados pela VEG, que eu não vou fazer detalhamento, porque é muito comum, muito exclusivo aí do fabricante VEG. As colocações que eu fiz até o momento estão relacionadas a qualquer tipo de disjuntor dentro desse padrão aí. E as informações vai ser aplicada e pode ser aplicada em comandos elétricos. É impossível você dimensionar e compreender as situações para comandos elétricos sem saber esses conceitos básicos. Então, seguiremos com os próximos componentes na próxima aula, que é a aula 2 de comandos elétricos. Darei um exemplo dessa instalação, desse exemplo de cálculo que eu falei, um exemplo cedido também pela VEG, e eu farei um exemplo aí explicando um circuito completo, considerando aí essas questões. Para você dimensionar, entender e compreender as causas de um defeito em um comando, o resultado de um curto-circuito, um controle, é necessário você saber esses detalhes. Espero você na próxima aula de comandos elétricos. Pode acompanhar a partir do site, se cadastre lá no site www.eletrotecnicamoderna.com. Se cadastre e faça parte aí da nossa sequência de aula, que vai ser proveitoso para você. Até a próxima aula, comandos elétricos. Assista às outras aulas também, referente à eletricidade básica, que é muito importante para enriquecer seu conhecimento na área da eletrotécnica e áreas relacionadas. Até a próxima, com o professor de Givan. Até logo.